parece novidade. Que palavra é essa? Que parece novidade. Que palavra é essa? Que parece novidade. Que palavra é essa? Que parece novidade. Quem ouviu e não entende, quem entende não se rende ao seu significado. De abundância ou de bocado, pro sertão e pra cidade. Não dá mais pra não saber o que quer dizer sustentabilidade. Hey! Sustentabilidade. Como é o trabalho aqui, no dia a dia? Quantas horas por dia a senhora trabalha? Né? Aí a gente vai gravando aqui. Meu nome é Maria, a gente pega de 8 da manhã às 5 da tarde. E a gente passa o dia todo assim, catando, separando os materiais. Separa os materiais para irem para o aterro? Não, o patrão da gente, ele vende para as fábricas. Para as fábricas, né? É, Aí a senhora chega aqui desde manhã e passa o dia todo trabalhando. 10, 5 da tarde. Mas para almoçar pelo menos. Meu dia a gente passa. Assim, em média, mais ou menos assim, vocês ganham quanto por mês assim, com esse trabalho? Na base de 520. R$500. E a senhora tem família? 2 filhos, 2 filhos, né? Mora por aqui? Não. mora comigo. Mora a senhora aqui no Jorge? Não. Ah, agora não. No Gaisa, né? Pronto. A senhora, assim, começou a trabalhar assim, por necessidade, Eu estava precisando, né? E continuou até hoje, assim. E assim, em relação às condições de trabalho, a senhora acha que precisa, assim, as dificuldades que a senhora sente, na verdade, no dia a dia? As condições de trabalho, em relação a, enfim, clima, tudo. Assim, aqui essa é mais assim pra gente por causa do sol, né? Que a gente trabalha assim. Mas é legal. Tranquilo, né? A senhora tá bem acostumada, né? Daqui a pouco a gente se acostuma com tudo, né? A senhora vê assim, quais são as dificuldades que a senhora sente assim, em relação a risco de trabalho, segurança? Não, não tem nenhum risco não. Assim, eu acho que não tem nenhum risco não. Certo. A senhora pensa em algum plano futuro assim, mudar de trabalho? Eu penso quando eu sair daqui abrir um negócio pra mim mesmo, trabalhar pra mim mesmo. A outra. A Com senhora esse, pensa em com trabalhar esse daqui, com Não, leite. com alimentação. com alimentação. Esperando os filhos ajudarem também nisso aí. Aí pertence a Deus, né? Pois A é. minha esperança é essa. Mas como nem sempre a gente pode contar com filhos, mas quem sabe Deus não pode abençoar. A senhora pensa assim, o que poderia lhe ajudar assim para melhorar a vida assim, né, como um todo, o trabalho em si? A senhora pensa assim, poderia ajudar a melhorar, até do poder público mesmo, do Estado. O que o Estado poderia fazer para melhorar, os governantes? Rapaz, um monte de coisa, viu? Melhorar um monte de coisa. Praticamente 100% de tudo tem que ser melhorado. Melhorado não, mudado. Mas o Bolsa Família, assim, programas assim do governo, por exemplo, ajudam, não ajudam? Me ajuda bastante. Ajuda bastante, Pelo menos né? é com que eu mais conto para pagar meu aluguel. Antes desses programas, a senhora teria mais dificuldades, né, de pagar as coisas. Sim. Então isso ajuda, né? Eu pago meu aluguel juntando com o Bolsa Família com o daqui. Aí eu pago meu aluguel. Mas então, muito obrigado, viu, dona Maria? Nada. Tá. Bom dia, hoje é dia 28 de março, às 10 horas da manhã, de uma segunda-feira. Estou aqui no ponto de coleta seletiva da Enlu. Estou aqui conversando com o senhor Josivaldo Souza. Ele gerencia este ponto de coleta e também trata das questões burocráticas de contabilidade,
Seu Josivaldo Souza, o senhor poderia nos dizer um pouco sobre o funcionamento desse ponto de coleta? Posso. Aqui nós temos 15 agentes ambientais, eles saem coletando as coletas seletivas de porta a porta. Aí ele preenche o carro pela manhã, aí vem, separa aqui nas baias, na tarde faz a mesma função. Aí os bairros que a gente abrange aqui, os lugares são Paus Estado, 13 de Maio, Epitácio Pessoa, Mandacaru e Verde Mares. E uma parte da torre. Aí na sexta-feira ele separa esse material e o atravessador vem e a gente vendemos a ele. Aí o que ele apurou é dele. Aí a prefeitura dá o prédio, paga a água, paga a energia e dá manutenção dos carros e dá a farda a eles. Cada um deles tem um tipo de material específico para coleta ou eles coletam variadamente? Não, os agentes ambientais eles coletam de tudo. Aí aqui é tudo separado, né? Porque eles são reciclados, então tem que trazer de tudo para cá. Então chega aqui misturado e aqui se faz a seletividade. Vem pouco lixo, né? Porque as casas já deixam separado. O lixo orgânico vai todo para o aterro. Certo. Isso facilita um pouco, Facilita, né, o processo. Certo. Seu Josivaldo, muito obrigada pela sua participação, pelo seu trabalho. Que seja bem-vindo. Tá bom, muito obrigada. Bom dia, hoje é o dia 28 de março, segunda-feira, 11 horas da manhã. Estou aqui na comunidade do S, do Roger, com o senhor José Maranhão. José Maranhão, como foi o início da sua vida como coletor, como agente ambiental? Então, foi em 2003, mais ou menos isso, eu fiquei sem trabalho. Quando eu dificuldade de trabalhar, porque a idade da pessoa quando passa de 40 no Brasil já fica difícil, né? Então aí eu optei. Eu achava até que era uma coisa estranha. Catar, me sentia uma coisa meio complexa. Aí catar lixo, que na verdade hoje eu vejo que não é lixo. Eu não cato lixo. O lixo eu não quero. Eu tiro o que tem que tirar do lixo. Aí tudo bem. Agora, mas ficou aquela coisa, fulano cata lixo. Não, não cata lixo. É bom que vem, tira uma coisa da outra. Lixo é lixo. E a reciclagem não é lixo. Mas nós encontramos ela no lixo. Por que nós encontramos no lixo? Porque infelizmente a população, não sei se brasileira ou universal, não sei, ela não tem do conhecimento do que é lixo e não é lixo. Aí eles misturam tudo e acabam ficando como lixo. Mas na verdade nós somos catadores de reciclagem. E hoje eu me sinto profissional quando faço isso. Minha vida mudou, como você falou, em todas as espécies. Na verdade foi para o bem. Hoje eu me sinto dono de mim. Tenho aquilo que eu não tinha, não, claro, enricar ninguém enrica, até porque não é isso que a gente busca, não é enricar, a gente busca o melhor. E na reciclagem eu encontrei o melhor. E quando a população nos ajuda, aí a gente ainda encontra muito melhor. Porque a reciclagem eu vejo uma forma que não se recicla só material. Até gente, a gente pode reciclar, é só querer. Eu concordo com o senhor que a reciclagem é algo fundamental para a manutenção do meio ambiente, né? Algo que em outros países é feito pelo próprio governo. Aqui, os agentes ambientais são os propulsores, são aqueles que promovem a sustentabilidade do meio ambiente. Isso é louvável, né? Isso é uma profissão de honra e eu concordo com o senhor. Disso sem ter dúvida. A gente fica um pouquinho inibido ainda, porque muita gente não compreendeu ainda, como você já entendeu. Mas se a população entendesse a importância tanto financeira como de outras formas, de todas as formas. Eu acho que a reciclagem, ela é como você colocou, muito bem colocada. Ela tem que existir. Sem dúvida, sem dúvida. Sem a reciclagem, o mundo vai se acabar. Né? Que seria de nós, O mundo né? se acaba, é verdade. Seu Maranhão também ele trabalha na coleta, no setor de coleta, no ponto de coleta de 13 de maio, ou do Bairro dos Estados, né? Exato. Perto da Enlu.
Seu Maranhão, o senhor poderia nos falar um pouco de como se opera o setor de coleta, o centro de coleta, o ponto onde se faz a seleção do material que é levado? A gente primeiro recebe da ELU um apoio, que poderia ser maior, né? O governo poderia dar mais, mas quem sabe no futuro. Hoje a gente recebe os carrinhos, um carro com 4 rodas paralelas, e uma pessoa puxa aquele carrinho, que eu acho muito pesado até, não acho muito confortável não. Para uma pessoa que tem uma idade maior, não é bom não, mas para uma pessoa mais jovem tudo bem. A gente vai na rua, coleta, passa, infelizmente, como nós estávamos falando no início da conversa, eles ainda não estão preparados para reciclagem, mistura tudo, que eu espero que a população tome a consciência de separar, cada coisa no seu lugar, o seco é seco, o molhado é molhado, o orgânico é orgânico, é aquela coisa. Para melhorar tanto para a gente, como para eles, porque a população reclama que a pessoa rasga sacola. Ah, vão rasgar sacola, e isso eles reclamam. Na verdade, se eles separassem, isso não acontecia, porque a gente só ia pegar aquilo que realmente necessitava para a gente. Mas como eles misturam tudo, e o que a gente não quer está dentro do que a gente quer. Então, e vice-versa. Então a gente, infelizmente, faz isso. Tem uma prensa lá também, lá no núcleo, onde a gente imprensa o material, classifica e imprensa. E daí então a gente vende ainda um atravessador, porque a gente o que mais precisa é uma linha de crédito para o catador. Essa linha tem que existir. Uma linha de crédito onde o catador pague de volta, mas que tenha um dinheiro garantido para ele poder acumular um mês, quem sabe 60 dias, o material onde possa vender, mas bem vendido. Porque hoje ele vende a troco de quase nada, pela necessidade, porque a carência do catador é muito grande. Então isso é que nos faz vender barato. Para você ter uma ideia, tem um material que nós chamamos de garrafinha, quando ele vem misturado, a gente vende ele a 80 centavos. Se eu separar, eu consigo vender a R$2. Entendeu? A diferença de preço em todos os materiais, todo ele tem essa diferença quando se classifica. Então é mais ou menos por aí o nosso trabalho. Certo. Então o lixo, o material é levado e lá, né, se faz a seleção, mas se leva misturado, não é isso? Quando a gente cata na rua, a gente procura o máximo separar, mas não é possível, porque perde muito tempo. Então ele vai um tanto misto. E lá a gente consegue, que a gente chamamos de triagem. Lá a gente faz a triagem, também com muita dificuldade, porque nós não temos o mecanismo que precisa, a gente precisa de esteira, a gente precisa de uma série de coisas. Seu José Maranhão, o senhor comentou com a gente um pouco da sua vida, assim, em relação a como você chegou a trabalhar com a coleta de materiais recicláveis, né, e tudo mais. A gente queria, então, agora saber, assim, como é em relação lá ao ponto de coleta, o que o senhor pensa que poderia melhorar o trabalho de vocês lá na questão do trabalho em si, da coleta dos materiais? No caso, a necessidade nossa, hoje seria 3. O principal seria um elevador, um transporte, que isso também é um grande problema da gente. A gente tem o material e é obrigado a chamar alguém para vir buscar, e ele paga no preço dele porque o transporte é dele. Se nós tivéssemos transporte, ele levava um valor maior. Então isso é essencial, é um transporte. Esse transporte, por caso, os atravessadores? Para se livrar do atravessador mais barato, porque os atravessadores vêm, mas quanto mais eles vêm e não tem concorrência, aí o preço fica pior ainda, fica mais defasado. Porque no caso, esses atravessadores são tipo os depósitos, não é isso? Que recebem e passam para as fábricas. Porque nós não botamos direto para a fábrica porque nós não temos a condição financeira. Isso. Nós não temos ainda a condição financeira para isso. Como eu falei do início, se nós temos uma linha de crédito, nós conseguimos juntar e colocar até mais para frente, mas como nós não temos, então tem que adiantar para o atravessador. E sem transporte, piora a situação. Uma prensa, que é para a gente fazer os fardos, e um elevador, que é para justamente subir. Nós carregamos, para você ter uma ideia, o fardo da gente chega a 250 quilos e 3 homens levantam esse fardo para botar em cima do caminhão. A coisa não é fácil. Carregar um caminhão com um fardo de 250, 300 quilos é uma coisa que a gente tem que fazer, porque não tem outra forma de carregar um caminhão. Então isso é uma necessidade nossa, de prioridade. Ótimo.
E em relação então à questão das condições de trabalho, assim, no dia a dia, o que vocês acham também que poderia ajudar a melhorar? Na verdade, como é hoje, o que poderia melhorar, assim, junto à coleta mesmo, assim, a parte mais prática, assim, do dia a dia? É outra parte que eu acho que é a divulgação da gente com a população. Tem um agente do governo, no caso municipal, para fazer uma coleta de verdade. Nas casas, ir de casa em casa, divulgar a gente, marcar horário, um serviço que podia ser do governo isso, e a gente ia só coletar. Que hoje é como aquilo que eu falei, nós juntamos o lixo junto com o reciclável, que poderia ser feito diferente. Eles poderiam divulgar a gente nas televisão, em várias maneiras de comunicação. Não era só deixar a gente sozinho com o Deus dará, não. Porque nós somos o Deus dará. Então, para a gente divulgar, quando? Então a população não tem consciência do sofrimento da gente. E isso precisa. A divulgação é muito importante para a gente. Diga uma coisa, em relação ao papel da prefeitura, no caso, o senhor comentou alguma coisa em relação a fornecimento de alimentação, eles fornecem alimentos, e mais ou menos assim, quanto é que os catadores em média que trabalham junto ao ponto de reciclagem, eles ganham assim, a média mesmo assim, em geral? Então, se nós tivéssemos um apoio maior, nós tirávamos mais ou menos 20 catadores, como no caso nosso a gente conta 25, a gente tirava em média de 60 toneladas, no mínimo. No vermelho seria umas 60 toneladas, no verde ia para 90, isso mês, falando 30 dias. Que daria uma renda para a gente, isso não está acontecendo, mas eu vou dizer o que é que está acontecendo. Hoje nós faturamos em média 350, 400 contos semana, que vai dar R$1.200 por mês. A média do catador, isso é ele trabalhando normal, porque às vezes o cara não vem, aí já é uma questão dele. Mas se ele vier trabalhar com normalidade, vier normal, ele fatura mais ou menos R$1.200 por mês, a média. Mas poderia ser mais, poderia chegar a 2.000 por mês, sem medo de errar. No caso, quando o senhor falou que algum catador ele falta, por exemplo, alguma questão de saúde e tudo mais, não tem nenhum apoio, assim, nenhuma garantia. Por exemplo, se o catador ele sofreu algum acidente, por exemplo, ele não tem nenhuma garantia assim do governo para, enfim, mantê-lo assim, encostado, alguma coisa do tipo, não? Tem não. Hoje não. Como a gente é uma associação, a gente pensa de em poucos tempos, no futuro próximo, a gente fazer cada catador pagar seu INSS particular. Por isso nós estamos pedindo ao governo para nos assistir mais, para a gente poder pagar. Essa quantia, o INSS contribui com ele para que a gente não venha sofrer um acidente, como você colocou, e depois ficar aí a situação precária pior que já estamos. Pronto, e falando um pouco da comunidade do Oeste, que é próximo aqui ao antigo lixão do Roger, em relação aos catadores, aqui tem muitos catadores, como é um pouco da vida aqui da comunidade? A comunidade, na verdade, ela já nasceu da reciclagem, né? Que aqui não tinha moradores. Aí na época veio o lixão, e o lixão acabou se juntando e acabaram fazendo a comunidade, criaram essa comunidade, que hoje a gente chama de comunidade do Oeste. Era o lixão, antigamente lixão. Hoje nós temos uma porcentagem mais ou menos de 60%, a média de catadores que trabalham e residem aqui. Os moradores daqui, a maioria é catador. Quando não, às vezes não é diretamente, mas quando não tem trabalho, ele opta pela reciclagem, porque ele já fez a reciclagem. É uma natureza quase do morador do Oeste. Pronto, e por fim, a questão da associação. Você comentou com a gente que a associação é a Ascari, não é isso? É a associação de vocês? É, Ascari. Pronto. Aí você poderia falar, assim, até para divulgar um pouco da associação, o trabalho de vocês. Então, a Ascari, existe uma outra, que é a Ascari do Bessa. Não é a mesma, mas também não deixa de ser uma associação. A gente somos uma associação formada desde 1907, 2007 ou melhor, nós somos de 2007, fundamos ela em 2007, e viemos conseguir um galpão agora, esse ano. Esse tempo todinho lutando e não conseguimos. Agora apareceu um galpão que é esse agora de 3 de maio, que a gente fala 3 de maio que na verdade é bairro do estado, e nós agora se agrupamos lá. Ainda não estamos operando 100%. Estamos mais ou menos na média de 30% ainda, a nossa operação lá.
Mas a associação, ela realmente quer ser dona dela. Não quer que o governo mande, a gente não aceita, a gente quer o apoio de todos os governos. Mas quem manda na gente é a gente. No caso, hoje, o apoio do governo que você tem lá é o prédio, a manutenção do prédio, alguma coisa assim, pagamento? É muito bom. É só o prédio, e a luz, a água, né? Isso e uma marmita, que nós chamamos de marmita, que é a refeição do almoço. Só. E os carrinhos também. Os carrinhos são dela, era a Elu também. Da Elu também, os carrinhos. Carrinho, uniforme. Por sinal, esse uniforme aqui, que a gente pensa em depois não querer ele, porque a gente tem o nosso, mas por enquanto nós estamos recebendo ele. A carência está fazendo a gente receber ele. Muito obrigado então, viu, pela entrevista. Qual é assim, o trabalho, as etapas? Rapaz, aqui a etapa é pegar o material, buscar na rua, trazer, selecionar o material e assim vender, passar para outro atravessador para comprar. Em média, assim, vocês tiram quanto? Em média, Em média, R$ 1.500. Certo. Quais são as principais dificuldades aqui? Se precisava e não tem, é facilitar o trabalho? O mais que é mais dificuldade aqui é a organização, que é difícil de organizar, que é muita coisa e o espaço é muito pouco. Espaço, né? Vocês também têm um problema que o pessoal separa direitinho ou... É selecionar, cada material selecionado. Mas em casa não, vocês que tem que separar aqui. Esse pessoal tem que separar aqui, pega das casas para separar aqui. Separar aqui, né? E para você, qual é a maior assim, dificuldade que você encontra no trabalho? Rapaz, são as pessoas que não colaboram com o nosso trabalho assim. Muitas pessoas passam pela gente e não dá nenhum bom dia também, nem boa tarde, fora. Isso aí eu acho que seja até uma falta de educação. Porque o catador hoje em dia, né, muitos podem não valorizar, mas já tem gente que já valoriza, né? Já valoriza o catador porque a gente faz um trabalho de beneficiamento, né, de todo o estado, né? Verdade. De todo o estado. A gente preserva o meio ambiente, né? Invita com o nosso recolhimento de materiais, de papelão. Sai daí, sai. A gente invita também desmatamento, né? Porque, né, quantas árvores não é cortada para fabricar o papel. Então a gente recolhendo o papel, né, e retornando esse papelão para as indústrias, né, quer dizer, invita de cortar árvores. Já é um beneficiamento para o meio ambiente. Né? Se esse lixo não fosse coletado pelos agentes ambientais, o que aconteceria com todo esse material, esse papel, esse plástico, esse vidro que é trazido para cá para ser reciclado? Se não houvessem os agentes, o que aconteceria com esse material? O que aconteceria, simplesmente ele ia para um aterro sanitário, certo? Que não tem capacidade, certo, de suportar tanto lixo, certo? E o aterro sanitário, ele tem capacidade de só comportar o lixo orgânico, né? O reciclado não tem como. Então, quer dizer, se o aterro sanitário ele tem um tempo determinado, assim, de 20 anos, né? Se indo todo esse material reciclado, ele não dura 20 anos, né? Ele não dura 20 anos, no máximo que ele durar é 10 anos. Exato. Então, se não houvessem os agentes ambientais, se não existissem, o lixo que poderia ser reciclado, que está sendo reciclado, iria apenas para o aterro. O governo não iria tomar uma providência com relação a ia para o aterro sanitário, porque não tinha onde colocar o reciclado. Certo. Né? Se não houver esse catador,
se não houvesse atravessador também, às vezes muita gente diz que o atravessador ele atrapalha, mas no meu ponto de vista ele não atrapalha, ele só ajuda, porque tá certo que ele ganha, né, em cima do nosso trabalho, eles ganham, mas é claro, todo mundo tem que ganhar, né? Porque se não tivesse o atravessador, a gente não tinha condições de botar para a indústria, porque a gente não tem quantidade, né? Aí o poder público ficou com a responsabilidade de dar a manutenção, né? Quer dizer, de qualquer maneira, o poder público nos ajuda também, né? Meio, né, escasso, mas vai ajudando, né, um pouco. Podia ser mais, Podia né? ser melhor, Claro. né? Mas o poder público é desse jeito. Sai diretor, entra diretor, sai superintendente, entra superintendente e vai modificando. E cada um mais seguro do que o outro, né? E a gente vai vivendo assim no meio... Fica meio instável, né? Sem muita segurança. Sem muita segurança, porque a gente não pode também chegar lá e dizer a gente precisa disso. A gente chega lá e diz, precisa disso. Ele diz, tá certo, mas não cumpre, né? Não cumpre. Felizmente. Né? Aí ele diz, não, nós vamos arrumar, vamos fazer isso e aquilo, mas não cumpre. Esse galpão, o zinco daí que faz a coberta daí, já vai fazer 1 ano. Pedimos para eles fazerem esse serviço aqui. Porque se chove, alaga tudo, Molha né? tudo, molha tudo. Molha tudo. Que palavra é essa que parece novidade? Que palavra é essa que parece novidade? Mas que palavra é essa que parece novidade? Que palavra é essa que parece novidade? É SUS de sustentar, é tem de ter que ter, é tá de tanto ver como se trabalhar pra preservar agora o que vai futuro afora por toda a imensidade. É bid pedir bis ao bem, é lide alimentar também o que vai além da rima, pois supera a novidade. Idade é pra fazer valer e crer na sustentabilidade. Sustentabilidade. Mas que palavra é essa que parece novidade? Que palavra é essa que parece novidade? Que palavra é essa que parece novidade? Mas que palavra é essa que parece novidade? Quem ouviu e não entende Não esquecesse nunca que o catador, independente de José Miguel Maranhão, vai continuar, porque a época realmente a reciclagem não vai parar por aí, você sabe.